Você não precisa ter a bola o tempo inteiro para ser melhor e mais perigoso que o seu adversário. E o Cruzeiro de Leonardo Jardim é prova disso. Mesmo sendo um dos times com menor índice de posse de bola do Brasileirão, o Cruzeiro tem um dos melhores ataques da competição. E nesse vídeo a gente vai te mostrar o porquê. Vamos começar pelo ataque. O Cruzeiro tem um dos melhores ataques da competição, tem um dos maiores gols esperados, o famoso XG, uma métrica bem conhecida que você já deve ter ouvido por aí, e também está entre as equipes que mais finalizam no gol por jogo. E o mais curioso disso tudo é que o Cruzeiro consegue ter toda essa produtividade ofensiva, toda essa eficiência lá no ataque, sem precisar passar muito tempo com a bola no pé. Afinal de contas, o Cruzeiro é um dos times com o menor índice de posse de bola do Brasileirão. O Cruzeiro é um time muito vertical, de ataques rápidos, que precisa de poucos passos para sair da defesa e chegar até o ataque. Tanto que quando a gente olha para os números, o Cruzeiro é um dos times que menos trocam passes curtos no campeonato. E tudo isso fica ainda mais claro quando a gente percebe que nenhum outro time do campeonato fez mais gols de contra-ataque do que esse Cruzeiro. Como você viu nos dados anteriores, o Cruzeiro é uma equipe moldada para contra-atacar, não dar muito tempo para o sistema defensivo do adversário se reorganizar. É um bloco bem definido, compacto e que ao recuperar a posse já engata a quinta marcha em direção ao gol do adversário. Nesse caso, a ideia bate muito com o perfil de jogadores que o Leonardo Jardim tem. São jogadores rápidos e que gostam dessa condução mais longa, como é o caso do Wanderson, do Christian, do próprio Caio Jorge, enfim. E é graças a essa organização defensiva que o Cruzeiro tem uma das defesas menos vazadas do Brasileirão. E o ponto-chave para isso é a compactação desse time. O time funciona como uma unidade, os jogadores estão sempre muito próximos e quando precisam se deslocar tanto para os lados quanto para frente e para trás, os jogadores eles viajam juntos, mantendo sempre a compactação do time, tanto em termos de largura quanto em termos de profundidade. Outro fator muito importante desse sistema defensivo do Cruzeiro é a intensidade que o time tem nos duelos. Os jogadores eles estão sempre ali, mordendo, pressionando, é muita intensidade na hora de fazer aquela dividida, de disputar a bola. E isso começa desde os atacantes lá na frente, que pressionam, que não desistem, que mordem o tempo inteiro, como também lá atrás, com os volantes e com os defensores quando precisam saltar na marcação. Aliás, vale a gente ressaltar, né, que graças a essa organização coletiva, é muito comum a gente ver os jogadores do Cruzeiro indo fazer essa marcação, indo para esse duelo em situação de vantagem, como nessa situação, por exemplo, em que o lateral vai pressionar o ponta com ponta de costas, sem deixar ele virar. Chega com muita intensidade e impedindo, não permitindo que o adversário tenha a bola virado para o ataque. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está seguindo a gente, clica aqui no botão aqui embaixo para se inscrever e também para curtir esse vídeo para poder ajudar o nosso canal a chegar a cada vez mais gente. Vamos voltar aos dados para contextualizar toda essa marcação. O Cruzeiro está no top 5 de equipes que mais duelam por jogo. São mais de 60 duelos a cada partida. É muita coisa. Além disso, 2 jogadores da equipe estão no top 10 dos que mais duelam na competição. O Kaique Bruno e o Lucas Romero. Justamente nas zonas em que o Cruzeiro faz as suas pressões. No corredor lateral e ali na altura da segunda linha do meio-campo. Mas, obviamente, duelar muito também leva a equipe a cometer muitas faltas. O Cruzeiro é a terceira equipe que mais faz faltas por jogo no Brasileirão. E o Kaique Bruno, o lateral que a gente falou que faz muitas pressões no lado, é o segundo jogador que mais comete faltas. E nos momentos em que esse time precisa subir o bloco de marcação, precisa avançar para pressionar a saída de bola do adversário, coisa que esse time faz muito, faz de forma muito organizada, de forma muito positiva. O Cruzeiro é um time que dificulta muito o adversário a sair pro jogo, né? Pressiona muito a saída de bola do adversário. E tudo isso começa com o 10 e com o 9, com o meia e com o centroavante. O papel do Caio Jorge e do Matheus Pereira, que são majoritariamente os titulares desse time, é muito importante para fechar o passe por dentro e direcionar o adversário a jogar por fora, ou seja, pelos lados do campo. Além disso, um dos 2 volantes, normalmente o Lucas Silva, ele também avança um pouquinho para se juntar nessa marcação-pressão, fazendo com que um desenho do Cruzeiro, que parte de um 4-4-2, vire um 4-1-3-2, com o Lucas Silva ali na mesma altura, mais ou menos, dos pontas, para poder fazer essa marcação alta. E tudo isso para impedir que o adversário saia jogando por dentro. E aí, a partir do momento em que o adversário sai jogando por fora, é fundamental que os laterais tenham essa liberdade para saltar, para pressionar. E tanto o William quanto o Kaique, eles saltam muito bem para fazer essa pressão, são muito firmes nos duelos e conseguem muitas vezes impedir ali o avanço do adversário. A defesa é consistente e a ideia de chegar rapidamente ao gol do adversário está evidente. Mas como o ataque consegue ser tão produtivo com tão pouca posse? Aí entra a efetividade. Para vocês terem uma noção, o Cruzeiro é apenas a 10ª equipe com mais toques na área do adversário. Ou seja, não pisa muito
muito lá, mas quando pisa, meu amigo, é pra matar. E muito disso passa pelo jogador que vive um momento mágico, o Caio Jorge. Vamos começar pela quantidade. Ele não tem medo de arriscar, tanto que é o líder de finalizações do Campeonato Brasileiro. E ele não se esconde, não. O Cruzeiro, enquanto time, pode até não pisar muito na área do adversário, mas o Caio Jorge, individualmente, é o jogador com mais toques lá. Essa efetividade é boa pro Caio, pra equipe e também pro companheiro dele, o Matheus Pereira, que consegue transformar passes em assistências, já que das 5 assistências que ele deu no campeonato, 4 foram para atacante. O XA do Matheus, ou seja, assistências esperadas, era de 2,61 e ele tem 5 assistências, então o Caio tá consagrando ele também. E do campeonato impressionante que o Caio vem fazendo, a gente precisa destacar esse movimento que ele faz, que são os movimentos de ruptura. São várias finalizações e gols marcados através desse desmarque curto, rápido, que já o coloca de frente pro gol. Bom, e como se não bastasse todas essas características que a gente já falou do time com bola rolando, a bola parada do Cruzeiro também é muito forte. Nenhum time no Campeonato Brasileiro conseguiu gerar mais finalizações de situações de bola parada do que esse Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro foi o time que mais fez gols dessa forma no campeonato. E desde que o Leonardo Jardim chegou, ele mudou ali o posicionamento de alguns jogadores, reformulou algumas coisas, e os escanteios e as faltas laterais do Cruzeiro passaram a se tornar muito mais efetivos. Vamos pegar o Caio Jorge como exemplo. O Caio Jorge, ele era um cara que ficava muito mais disputando bola na primeira trave e quase nunca sendo efetivo, muitas vezes não conseguindo disputar, ganhar esse duelo pelo alto. Ele saiu desse posicionamento para ir para a segunda trave. E nesse posicionamento da segunda trave, ele já fez alguns gols importantes, como o gol contra o Palmeiras, por exemplo, em que tem um desvio no primeiro pau e o Caio Jorge está na segunda trave para conseguir aproveitar esse desvio, nessa casquinha, para poder fazer o gol. Isso fora outros tipos de jogada ensaiada, né? Nada muito rebuscado, nada muito diferente, mas o gol do Fabrício Bruno contra o Fluminense, por exemplo, é uma jogadinha ali em que o Fabrício Bruno usa um companheiro como um bloqueio para conseguir chegar na hora de disputar, na hora de subir, de saltar para fazer o cabeceio com muito mais liberdade. Ele usa o companheiro ali fazendo o bloqueio para conseguir impedir que o adversário faça a marcação em cima dele, e aí na hora que ele vai saltar, que ele vai conseguir disputar essa bola no alto, ele tá com liberdade para conseguir fazer o gol. No fim das contas, o Cruzeiro é um time forte defensivamente, extremamente eficiente no ataque e que tem uma bola parada fortíssima. E é muito difícil não associar essa ótima fase do Cruzeiro com o trabalho do Leonardo Jardim. Concorda? Comenta aí.